Então, estamos gravando. Vamos nessa. Vamos começar com o nosso conteúdo da aula de hoje. Então, aula 2. Esse aqui é a aula 1. Vamos para a aula 2. Primeiro momento, a gente tratou das velocidades, né, do direito penal, que é uma matéria, foi uma matéria extra que a gente abordou, né? Isso aqui, então, não vai cair no nosso conteúdo de prova, mas é uma matéria que vai estar atrelada aí, conteúdo de pós-graduação, e eu trouxe como título de curiosidade. Agora, para nós, em pena, parte conceitual como um todo. Quais são os elementos, quais são as teorias inerentes à pena, porquê de punir, princípios. Esse é o objetivo da aula 2. Então, a pena, obviamente, você vai pensar como uma projeção de uma sanção, né? Então, uma sanção, ela é uma resposta, né, para a sociedade como um todo, por meio da força do Estado, e nesse caso, traz um recado. Então, é a ideia de que o poder legítimo para a manutenção da segurança com o devido uso da força é exercido pelo Estado. Max Weber, ele vai falar para a gente que se trata do monopólio do poder legítimo. Enquanto Miguel Reale, ele vai dizer para a gente que essa hipótese é uma hipótese de coação do Estado para com o indivíduo. Ele vai chamar essa coação de coação lícita. E aí ele fala a célebre frase, que eu adoro essa frase, um dia eu ainda vou tatuar ela na minha mente, vai ser o seguinte: a astúcia do direito é valer-se do veneno da força para impedir que ele triunfe. Então, a ideia dessa frase é justamente falar que o direito ele vai se valer dessa ideia de punir por meio de um monopólio do poder para que possa impelir ao cidadão que ele não pratique atos de força para ganhar as coisas. Então, eu afasto aquela ideia da barbárie, da lei do mais forte, e eu trago, então, o direito como poder legítimo, exercendo uma coação lícita e dando o seguinte recado para a sociedade: ó, gurizada, se tu não respeitar as normas e as leis, eu vou te punir. E aí, quando eu for punir, o pau vai quebrar para o seu lado, porque eu vou usar a força contra você. E eu sou maior que você. Então, essa é a ideia de valer-se do veneno da força para impedir que ele triunfe. É impedir que o indivíduo ele cometa atos contra outros pares por meio da força. E aí o Estado se vale dessa força para poder puni-lo. E a pena, no nosso ordenamento jurídico, ela vai ser interpretada como restrição ou privação de determinado bem. E aí nós vamos estar falando assim, bem jurídico, nós vamos falar da liberdade, nós vamos falar da possibilidade do livre-arbítrio, da liberdade de ir e vir, da possibilidade de exercer tais atos ou não. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pena ou restrição, nós temos aqui como pena, nós temos o cárcere, né? Então você tem a prisão, mas você tem as medidas cautelares diversas da prisão, por exemplo, não poder deixar o Estado, não poder frequentar tais locais. Vou deixar aqui. Não? Não teve alguma coisinha aqui? Não, não teve não. Perdão, pensei que tinha alguém chamado aqui no chat. Qualquer coisa pode falar, viu, gente? Pareceu um barulhinho, mas eu não consegui ver. Foi eu, professor. Desculpa, é porque eu apertei sem querer. Ah, não tem problema não. Não tem problema não. Fique à vontade aí para sempre intervir quando quiser. Então, temos aqui essa ideia sobre a prisão, sobre a resposta do Estado, essa ideia de restrição ou privação de bem jurídico, né, como uma forma de responsabilização. Então, como eu disse na primeira aula, a ideia de punir não é punir por si só, não é uma vingança. Tem que ter um intento, tem que ter um intuito, né? É trazer uma segurança, é trazer uma modalidade preventiva, é uma resposta do Estado. E aí, a pena por si só, eu acho que é muito bacana a gente colocar do pensamento de Beccaria, quando ele vai lá e fala que a eficácia
da pena não se demonstra pelo seu quanto, assim, em razão da certeza de sua aplicação. Então, duas citações aqui interessantes para a gente trabalhar, tanto a de Reale quanto a de Beccaria, porque Beccaria ele vai falar que não é o tamanho da pena em si, quer dizer, não é condenar o Leonardo a 50 anos pelo crime, mas é que, de fato, se o Leonardo eventualmente romper com a norma jurídica, ele tenha uma responsabilidade. Então, assim, ó, não precisa me dizer, tá, galera? Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Nemo teneto se detegere. Pensem vocês o seguinte. Pensem na família de vocês. Será que toda a renda que a família de vocês ou vocês na vida alcançaram, isso de fato foi comunicado à Receita durante o lançamento do imposto de renda? Não precisa responder. Será que alguém aqui já comprou na Feira do Rolo, na Feira dos Importados, numa feirinha, algum produto sem a devida nota fiscal? Coloque a mãozinha na consciência, não precisa falar porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, veja que se de fato houvesse ali uma certeza da punição, você comprou uma coisa sem a nota fiscal, então você vai ser preso por 2 anos. Não seria, ou então 1 ano, 6 meses, que seja. Se houvesse a certeza da punição, o que Beccaria diz é que não é o tamanho da pena. Porque matar não deu certo lá atrás. Porque não é o fato de falar que vai matar que a pessoa vai deixar de fazer crime. E o tamanho da pena também não é aquilo que impede o indivíduo de cometer um crime. E aí vamos pegar o gancho de Beccaria e vamos pegar no nosso ordenamento jurídico. Uma das maiores penas dentro do direito penal hoje, nós temos o sequestro com resultado de morte e temos o crime de latrocínio. Vamos pegar o de latrocínio, porque o latrocínio ele tem uma história lá de 1940, quando da Constituição do próprio Código Penal. Pena máxima, 20 a 30 anos, um crime contra o patrimônio. O fato de haver uma pena tão grave, impediu que as pessoas praticassem latrocínio? Resposta, não. Não impediu. Claro, deve ter diminuído, tem algum efeito na sociedade? Tem. Mas o bandido ele não vai olhar o Código Penal para analisar assim, não vou cometer tal crime porque aqui a pena é muito grande. Não. Aliás, bandido não, perdão, o futuro cliente, ele não vai olhar o Código Penal para verificar, eu vou puxar tanto de cadeia. Não, então ele não vai parar para pensar nisso, né? Obviamente a resposta vem quando da efetiva condenação. E causa maior estranheza ainda quando tu tens um crime contra o patrimônio que a pena é maior do que a pena do homicídio. Então, acaba que isso tudo faz a gente refletir sobre se de fato o nosso ordenamento jurídico ele traz ali dentro do seu bojo do Código Penal uma lógica que visa, no caso, essa questão da certeza da punição, da resposta social. Pensem vocês o seguinte, crime de colarinho branco. Faz sentido o camarada pegar 4 anos quando ele foi lá e teve um desvio de verba e por causa dessa ausência de verba, milhares passaram necessidade, alguns vieram a óbito. Será que isso não é muito mais absurdo do que o próprio matar alguém? Então, acaba que constrói-se uma finalidade com base naquela questão do sangue, né, da imagem da brutalidade, da barbárie em si, quando tem outros crimes que têm consequência muito mais grave. Então, Beccaria é um camarada que, de fato, questionou muito essa ideia sobre os delitos e as penas, né? Inclusive, é o nome do livro. Quem não leu ainda, Dos Delitos e das Penas, desde o primeiro dia de aula eu estou recomendando ele. Façam a leitura, é um livrozinho pequenininho, eu não estou com o meu aqui agora, mas ele é um livrozinho pequenininho, bem pequenininho mesmo, e eu super recomendo, vale a pena. Professor, Oi. Sobre esse detalhe que o senhor trouxe, também dá para a gente analisar até o lado norte-americano, em que as penas costumam ter um peso muito maior, e no lugar de você ter uma redução da criminalidade, você cria uma criminalidade mais qualificada, onde os crimes começam a ser portes maiores, com muito maior preparo por trás, muito mais investimento por trás da criminalidade, ao invés de você diminuir a quantidade.
Exato. Damásio de Jesus e outros, vários outros, já falavam que o crime ele também passou a evoluir. Então, o estelionato, por exemplo, ela é uma evolução do crime. O estelionatário, aquele crime do uso intelectual, foi uma evolução do crime. E a ideia do direito americano, tu tens assim, lá é um pouquinho diferente. Você não tem código penal propriamente dito, né? Tu tens ali um direito consuetudinário. Então, você tem normas balizas que a gente chama de statute law, que são pilares, e tu tem o que seria o certo e o que seria errado. Então, você tem algumas condutas que são tidas como crime, mas você não tem propriamente um código penal igual ao nosso, que tem ali toda a estruturação como um todo. Mas você tem, sim, normas de condutas tidas como típica. E ali, tu tem algumas regrinhas para aplicação da pena. Por exemplo, lá tem uma estrutura do 3 strikes and you're out. O que quer dizer isso? 3 strikes você está fora. Se o camarada comete um crime, depois ele comete o outro e comete um terceiro, quer dizer que ele está fora nessa terceira chance. Nesse terceiro momento, quando ele tiver ali uma sanção contra ele, a pena vai vir sinistra, vai vir arrebentando. Então, acaba que, diferentemente do nosso ordenamento jurídico, nós temos pena sobre reincidência e temos os maus antecedentes, que nós vamos estudar um problema real, né, que teve na modificação do entendimento. E então a gente tem também algo semelhante, mas é bem diferente com o direito americano, onde a pena ela tem uma progressão muito grande sobre o quanto da punição. E não só isso. A estrutura como um todo do direito estrangeiro traz algumas especificidades. Lá, por exemplo, você tem o promotor como a pessoa responsável pela punição. E aí, ainda que o juiz julgue, o promotor, por exemplo, ele pode barganhar a pena. Eu chego lá e falo assim, Alexandre, como tu cometeu esse crime, faz o seguinte, não vamos deixar ter a instrução, não. Tu vai lá e cumpre 5 anos no semiaberto e acabou. Aí o Alexandre vai lá e fala, beleza. Aí não tem nem audiência. Alexandre vai pagar um semiaberto sem nem ter ali uma sessão de julgamento. Me livre. Misericórdia, né? Relaxa, Alexandre. Eu sei poder. Presunção de inocência aqui. Nós estamos no ordenamento jurídico brasileiro, então presume-se a inocência até que se prove o contrário, viu? Fique tranquilo. Então, Enio, realmente o direito americano trouxe ali para a gente o contrário, né? E também tem a questão da teoria das janelas quebradas, sobre o fomento da criminalidade, evolução da criminalidade. Me parece que o direito americano, de fato, trouxe assim, um aspecto muito mais de experiência do que o próprio ordenamento jurídico brasileiro, né? Eles conseguiram trabalhar mais essa ideia das experiências dentro da pena, do Instituto da Pena, da compreensão sobre a pena, desde o estudo sobre a criminologia e a vitimologia. Quer dizer, criminologia, por que o camarada comete o crime? Vitimologia, sobre os efeitos da pena da vítima e de como a vítima poderia corroborar para a prática de atos criminosos. Né? Então, é muito interessante essa ideia da evolução da criminologia e da vitimologia, utilizando ali o parâmetro do estudo de direito penal. Mas fiquem tranquilos que são circunstâncias que a gente costuma estudar um pouco mais à frente. E aí, obviamente, eu vou sempre trazendo para vocês. Qualquer coisa eu separo mais algumas coisas de criminologia e vitimologia durante as aulas. Bem, elementos balizadores é cobrado normalmente isso daqui em questões de concurso público de nível superior, como questões abertas. E aí, então, pergunto sobre os elementos balizadores da pena e da próprio direito de punir, e aí tu tens 3. O social, o psicológico e o ético. Elemento social sobre a resposta e apaziguamento da sociedade. Psicológico é a resposta para a sociedade de que existe ali a percepção de segurança. Ou seja, de fato, uma vez que o camarada foi preso, o que é a resposta para a sociedade como um todo? O que ela traz? Ela traz um elemento psicológico que é a segurança. Fala, poxa, o bandido da luz vermelha foi preso, ótimo, agora eu tenho mais segurança para ir em determinado local. Então, essa sensação individual e coletiva ao mesmo tempo que vai na mente das pessoas da sociedade. Então, um fator psicológico. E nós temos ainda o elemento ético, que é a percepção do certo e errado. Se todo mundo faz o errado e não é repreendido, obviamente aquela conduta ela não é tão errada assim. Então é por isso que a gente tem também a resposta ética. Então, social, pela resposta para a sociedade como paz, psicológica, a ideia da segurança e o ético inerente ao certo e ao errado. Aquela conduta permanece como certo e errado. E aí vamos colocar aqui, já desde pronto, o princípio da adequação social, para que a gente possa trazer como a resposta do costume sobre o certo e errado está em constante evolução. Eu não sei se eu já falei esse exemplo aqui na sala,
Mas me digam aí, vocês, furar uma criança, uma recém-nascida, é crime? Você Depende. tinha falado que não, né? Porque era cultural. Então já lembraram, foi bem exatamente nessa sala. Boa, que bacana quando a gente já fala alguma coisa. Então a Samantha já falou da questão cultural. O Enio já mandou o depende. E aí, muito provavelmente, a Karina, a Bia e o Alexandre iam lembrar também sobre o quê? Sobre a adequação social, a ideia de furar a orelha da criança e aí não ser crime, embora ofenda a integridade física do recém-nascido. Então a gente tem ali algo que furar a orelha de uma bebê não foi tido como algo errado, embora seja uma conduta, em tese, típica, uma lesão corporal. E aí, então, o princípio da adequação social. Sobre a finalidade da pena. Então, nós vamos falar de teorias, tá bom? Das teorias da finalidade, função, porquê, qual o objetivo da pena, né? E como que é dividida cada uma dessas teorias. Então, nós vamos ter ali algumas correntes, como um todo, e essas correntes vão trazer ali o porquê da pena e qual é a ideia geral. Então, vamos falar inicialmente do tal dos absolutistas, que ele vai lá e fala da teoria retributiva. Retributiva, veja, retribuir. Quando a gente fala do retribuir, eu vou pensar do mal pelo mal. Então, o bizu, se cair na prova de vocês sobre teoria retributiva, você vai lembrar retribuir. Mal pelo mal. Então, a ideia de punir alguém é justamente, uma vez que ele provoca um mal, eu quero fazer com que ele sinta o mal. Então, a ideia de reestabelecimento, de ordem, é que o cara que comete algo ruim, ele precisa passar por uma ocorrência ruim. Vocês não, aliás, não todos vocês, mas parte de vocês tiveram aula comigo em história. E lá nós falávamos sobre a lei de Talião e essa ideia de olho por olho, dente por dente. Eu explico e a gente evolui o conceito falando sobre o quê? Sobre a aplicação de um mal injusto e equânime, né? Lembra, Enio? Lembra, gurizada? Eu acho que a Aline saiu... Não, a Aline Chaves, eu acho que não foi minha aluna nessa época, não. Mas a Beatriz Kelly foi. Eu lembro. Eu lembro, isso, tu foi minha aluna também. Né? O Enio também foi meu aluno. O Léo, a Camila, que não está online. Os demais eu acho que não. Mas todos os outros tiveram ali uma projeção sobre essa ideia da pena como um mal injusto, da aplicação de um mal injusto. E aí, você vê que nós ainda tivemos a aplicação dessa ideia do mal injusto, só que diferentemente, turma, daquela época do olho por olho, dente por dente, eu não falo da transcendência da pena. Então, naquela ideia de mal injusto, de sofrer o olho por olho, dente por dente, eu poderia aplicar a pena a um terceiro. Então, matou minha mãe, eu posso fazer o quê? Matar sua mãe. Eu quero que você sofra de igual forma. E aí eu transcendo a pena, ou seja, eu atinjo terceiros. Já no nosso caso aqui, dessa teoria retributiva, não é o mal contra terceiros, senão somente contra aquele que de fato cometeu o crime. Então, eu estou na percepção da individualização da pena. Somente pode ser responsabilizado o autor. E a crítica, né, que eu já deixo aqui claro para vocês, é a ideia de trazer o mal por mal como uma ideia de restabelecimento. Não faz muito sentido. Quer dizer, não é... O direito ele não deve ser pautado somente com um único elemento de vingança. Então, trazer a ideia de vingança, mas mudar quem vai aplicar a vingança, acaba que não tem um porquê de pena. Aí eu quero que vocês reflitam o seguinte. Márcia, eu quero muito que você preste atenção nisso. Porque, por mais fechado que seja a nossa cabeça, gente, por mais fechado, é claro, quem ainda mantém a ideia de bandido bom e bandido morto, a gente tem que tomar o cuidado quando nós podemos nos tornar o bandido, né? Então, por mais fechado que seja a sua cabeça, minimamente a gente tem que pensar que a pena não é porque existe um Estado de direito que vai aplicar a pena que a pena ela tem que ser ali só para botar para moer no camarada. Não. Porque como não tem pena de morte, então eu quero que vocês façam a seguinte analogia. Claro, com os devidos, né, respaldos. Pensa na sujeira embaixo do tapete. Inevitavelmente, uma hora, essa sujeira embaixo do tapete, ela vai inchar e em algum momento não vai mais comportar aquele tapete tanta sujeira. E aí ela vai vazar. Ou então aquele tapete, de fato, não vai mais suportar aquilo. E aí então, se aquela sujeira embaixo do tapete não mais suporta, o que que acontece? A casa fica suja. Ô, professor, tá parecendo aí um dono de casa, mas é o melhor exemplo possível para a gente trabalhar isso aqui. Não adianta o direito penal
Não há direito, não adianta o direito penal. Já converso contigo, mas não adianta o direito penal não pensar num porquê da pena. Então, essa ideia retributiva sem uma outra finalidade, ela acaba se tornando um problema social futuro, porque não é só a ideia de prender por prender. A Márcia botou assim, para quem for assistir o vídeo. Não é que eu tenho a cabeça fechada, eu só não gosto de bandido. Eu acho que, Márcia, ninguém gosta do bandido propriamente. É claro, ninguém gosta de crime. O ato criminoso ele é lesivo, né? Ele agride a sociedade, agride a vítima e, obviamente, ele não é bom. A gente não pode passar a mão na cabeça de bandido. Concordo. Só que a gente tem que pensar num porquê da aplicação da pena para que esse camarada, quando ele não sair de lá, aí ele não ter aquilo que a gente vê diariamente. Do camarada entra lá com um crime menor e ele sai de lá cometendo crimes piores. Então, que não tenha-se de fato ali uma faculdade do crime. Né? Aí a Márcia colocou assim: eles não têm pena de ninguém. E eu concordo que a barbárie, né, que a gente vive como sociedade realmente demonstra que muitas pessoas ali não estão nem aí para a vida, que de fato não representam o que um Estado de Direito apresenta. É uma pessoa que vai lá, faz o mal, e a gente tem aquela sensação de impunidade quando o cara, em menos de 6 anos, já está num regime semiaberto. Mas eu concordo contigo nesse sentido. E é por isso que cabe a nós discutirmos o seguinte: qual é a origem desse crime? E quando esse camarada for preso, o que eu vou fazer com ele? Porque pensa comigo, Márcio, o cara ficou preso lá, pegou uma pena de 12 anos. Aí ele progrediu em 1/6. Vamos colocar um exemplo hipotético. 1/6 de 12 são 2 anos. Então, ele ainda tem mais 10 anos pela frente e ele já está no regime semiaberto. Pensa comigo. O cara, em 2 anos, ele já foi ali pro galpão e já está durante o dia na rua. Claro, tem N pontos para a gente ponderar, mas só esse caso específico. Se nesse período que ele está lá, eu só deixei ele trancafiado naquela circunstância, sem qualquer objetivo, o que impede, o que obsta desse camarada de voltar a delinquir? Porque, veja, uma coisa é você pensar num cidadão que nasceu numa vida mais ou menos estruturada, com as suas dificuldades ou não, ou não foi nada estruturado, e ele vai para o presídio e aí ele se sente péssimo, é horroroso, e ele realmente abandona aquela ideia de voltar para aquele local. Então, a prisão regenerou o cara. Não é a maioria, isso é excepcional. Então, a gente tem que pensar sobre a finalidade do presídio, da pena, da prisão para o camarada preso. Você não precisa nem gostar do cara, Márcia. Ele pode ser uma alminha cebosa, mas quando ele sair de lá, minimamente, tu quer que esse camarada ele não volte a delinquir. E aí é por isso que a gente discute. É por isso que a gente faz essa ideia, essa construção de que a pena tem que ter uma finalidade que exceda uma mera vingança. Justamente para que esse camarada, esse alminha cebosa, não venha a cometer mais crimes. Então, a gente realmente não precisa gostar deles, porque eles não têm pena e tal, nada nesse sentido. Mas nós temos que pensar que deve haver uma finalidade. E, claro, em um outro momento, obviamente, já indo para uma outra linha, nós temos que lembrar que ainda são seres humanos, independente de qualquer coisa. Ah, professor, mas ele cometeu um crime odioso. Então, que ele seja punido na medida da lei. Né? Que a lei faça justiça. Né, que aquilo que a gente acredita faça justiça, que é a ideia da existência do direito. Aí sobre o justo, o injusto, tem várias coisas que a gente pode falar em outro momento sobre se a pena é justa, se a forma que é aplicada é justa ou não. Bem, então, primeira ideia, retributiva, mal com mal. Utilitarista. Vai falar que a pena é um elemento de intimidação, é a ideia preventiva. Então, a pena, na verdade, ela tem uma ideia inicial de, olha, prevenir que determinado crime aconteça. Então, professor, vamos criar vários tipos penais para que as pessoas não cometam essa conduta? Essa é a ideia brilhante? Bem, a ideia brilhante de simplesmente criar tipos penais talvez não seja tão brilhante assim. Quer ver? Vamos colocar um exemplo real? Em que pese estar sendo gravado, então vou dar minha opinião sobre um crime. Nós temos um crime de homicídio, ele já tinha um parágrafo 2º como qualificado, e aí o parágrafo 2º do artigo 121 fala assim, matar alguém por motivo fútil, matar alguém por motivo torpe. Eu, na minha cabeça, fútil é que seja desproporcional. Por exemplo, o cara foi lá, buzinou, te deu uma fechada no trânsito, tu sai, pega uma arma e dá um tiro na cabeça do cara.
totalmente desproporcional. Acho que é fútil, é pífio, é pequeno. Torpe. O que é torpe? Que a gente tanto ouve, professor. Torpe é algo abjeto, nojento, que é repulsivo. Matou alguém para conseguir pegar uma herança, matou alguém para um determinado... Matou alguém por causa de algo nojento, uma repulsa como um todo, sabe? Então, essa é a ideia da torpeza. Uma vingança, preparou uma vingança porque o camarada foi lá e, em outro momento, traiu ele, enfim. Então, torpe é esse motivo nojento, fútil seria desproporcional. Para mim, quando eu mato alguém porque eu não aceito a identificação sexual da pessoa, para mim já era um motivo vil, já era um motivo nojento. Matar uma pessoa porque ela possui ali uma identificação sexual diferente da sua ou daquilo que você entende como certo, para mim já era nojento, já era abjeto, já era vil. Matar uma mulher pelo fato dela ser mulher, me parece que já era um motivo lá atrás que já era assim, destoava do razoável, já era nojento. Mas a sociedade como um todo, né, a gente tem ali que, infelizmente, o ser humano é meio abobado, parece que precisa de um chacoalhão para, de fato, ter ali alguma resposta. E aí, então, o que o legislador, na proteção dos anseios da sociedade, criou? Criou um tipo penal, que na verdade não é um tipo penal, mas criou uma circunstância, uma ideia dentro do homicídio chamado de feminicídio. Então, o feminicídio, de forma bem prática, ele já existia, ele não tinha o nome feminicídio, mas matar alguém por determinado motivo já existia. Mas, porque a sociedade não estava sabendo lidar com a circunstância, realmente, o ser humano, ele demonstrou o seu pior lado, então precisou de uma resposta. E aí, quando a gente fala da ideia retributiva, você fala do mal por mal, só aumenta a pena. Agora, o que os utilitaristas vão defender nesse caso? Que, bem, eu tenho uma prevenção geral, que é a ideia de fazer o quê? Intimidar. E aí, essa prevenção geral, ela vai trazer ali uma perspectiva positiva e negativa. Então, utilitarista, você vai lembrar de prevenção. Prevenção geral negativa é uma ideia de coação lícita. Eu vou falar assim, olha, sociedade, existe aqui uma pena. Se você fizer alguma coisa, eu vou te punir aqui no CREO, no 12. Então tem essa pena, prevenção geral negativa. É uma coação psicológica, é falar, não cometa crime, tá bom? Já a ideia da prevenção geral positiva é falar que a lei, ela tá vigente, que ela traz uma resposta. Então, utilitarista, instrumento de prevenção. Prevenção geral, negativa e positiva. Negativa, coação do indivíduo, coação do membro da sociedade para que ele não cometa aquele crime. A ideia positiva é falar que a lei tem força, que ela tem eficácia. Sociedade, beleza, vai lá, ó, acredita porque existe aqui um crime próprio sobre isso. Vamos dar um exemplo de prevenção geral que seja positiva? Vamos lá. Em 2018, 2, nasceu um tipo penal inerente à dignidade sexual sobre os famosos nudes. Então, Léo, olha lá, Léo, ouve essa, hein? Se tu guarda, aliás, acho que eu já falei até isso na nossa aula de história, né? Léo, se tu guardar nudes de uma pessoa ou produzir nudes de uma pessoa sem a autorização dessa pessoa, tu tá agora incorrendo em um crime. Então, quando nasceu esse crime, obviamente já tinha isso há muito tempo, conforme a evolução da tecnologia. Mas o que é a resposta para a sociedade? Fala assim, sociedade, tu que estava desamparada, conta comigo. Porque agora eu, legislador, fui lá e fiz um tipo penal para punir isso daí. Então, a sensação que traz para a sociedade, ela é positiva. Eu falar, poxa, agora eu realmente, se tiver uma circunstância como essa, massa. E ela é negativa para o indivíduo ali, como todo, se eventualmente ele recebe aquilo ali, ele vai ficar martelando. Poxa, tem uma pena agora, então eu não posso mais realmente fazer esse tipo de coisa. Já no caso, quando a gente fala da prevenção especial, diferentemente da geral, agora eu vou falar para o camarada. E aí, o camarada vai ter a seguinte resposta. A prevenção especial negativa vai falar, meu queridão, seguinte, se você, de fato, supera uma norma, para ti é a ideia de cadeia, é a ideia de restrição do direito. Então, eu vou pegar e vou falar aqui, ó, de uma ideia de pena mesmo, de não falar só de prometer uma pena de tanto a tanto, é de fato mostrar
que a cadeia vai ser aplicada, essa ideia de restrição do direito vai ser aplicada. Já a ideia da prevenção especial positiva, então, negativa é a cadeia mesmo, é a restrição do direito. E a ideia da prevenção especial positiva vai estar atrelado à ideia de ressocializar. E veja que, assim, embora a ressocialização seja do preso, é uma resposta para a sociedade. Então, a teoria utilitarista, ela desdobra nas duas outras. Uma previsão para a sociedade e uma previsão ao criminoso. Ao criminoso, cadeia e ressocialização. À sociedade, a coação lícita e a ideia de resposta social, de paz, de que não haverá impunidade. Beleza? E ainda nós temos a ideia da teoria eclética, que, na verdade, a teoria eclética ela vai sempre existir em vários instrumentos dentro do direito, que a teoria eclética vai fazer o quê? Junta os dois. Então, traz as duas finalidades. No Brasil, nós temos a chamada tríplice finalidade, porque ela tem a ideia retributiva do mal injusto. Então, cadeia não é lugar para passar férias, cadeia é cadeia, né? É um mal injusto, sim, aplicado àquele que comete o crime. Tem ainda a ideia da resposta preventiva, no sentido de falar à sociedade, olha, se tu não fizer tal coisa, sociedade, não se preocupa porque existe uma segurança. E ao criminoso, no sentido de, camarada, se tu rompe a norma, tu tá enrolado. E a última função dessa função tríplice vai ser aquela reeducativa, de trazer aquele indivíduo que rompeu a norma e ele vai voltar para a sociedade. O que é uma medida ressocializadora? Gente, medida ressocializadora. Quando tu tem a progressão de regime. Se o camarada está no fechado e ele progride para o semiaberto, qual que é o objetivo? Professor, é para soltar bandido, isso aí não presta não. Não, é muito pelo contrário. É trazer para ele uma proximidade com a sociedade. Porque pense comigo o seguinte, vamos lá. Não esquece presídio, esquece o preso. Deixa um cachorro preso durante 5 anos num cubículo, só dá comida para ele vai lá, faz as necessidades ali, alguém vai lá, limpa ele, joga água nele, mas ele não pode sair daquele recinto. Solta esse cachorro depois de 5 anos. Tô nem falando muito período. Solta ele depois de 5 anos. Ele vai sair desenfreado, ele vai... Acaba que é instintivo, né, daquele animal tentar fazer tudo que ele não podia fazer naquele momento. Ele vai tomar um susto, um choque, e às vezes o que vai acabar acontecendo? Aquele animal, ele não vai conseguir ter a mesma sociabilidade que outros que conviveram na sociedade, ou que tiveram, então, ali o contato gradual. Então, agora vamos para o ser humano, que é obviamente, é outro instrumento, é outro instituto, é algo muito mais evoluído. A ideia do encarceramento, dessa ideia de restringir o contato social ou limitar o contato social somente com aquele meio, obviamente, vai criar consequências severas. Então, inclusive, sobre ele não saber mais se comportar em sociedade. Eu tenho alunos, turma, que são egressos. Eu já tive alunos que já conversaram comigo assim de forma bem aberta. Professor, já puxei tanto de cadeia. E, cara, uma galera que conseguiu ressocializar. Conseguiu. Agora, existem também outras pessoas que foram para o sistema prisional e quando saem do sistema prisional, infelizmente, trazem o quê? Trazem aquela carga do sistema prisional. Então, é o jeito de falar, é o jeito de tratar. Você vê pela postura da pessoa que ela mudou. Ela realmente não mais sabe conviver na sociedade como um todo. Um aluno do ano passado, não, tem 2 anos já, tem 2 anos. Ele pegou e me puxou para conversar e falou assim, caramba, professor, legal essa aula, porque eu puxei pena de tantos anos, e aí a gente foi conversando. E me estranhou, assim, porque me causou muita estranheza, né? Porque ele ainda estava no semiaberto e ele não tinha gírias de presídio, ele não se comportava de uma forma que parecia ter vivido aquilo. E aí, então, teve um dia que eu peguei e falei para ele assim, cara, vamos conversar aqui aberto. Tu pegou mesmo essa cadeia, porque tu tem um comportamento tão diferente do que é habitual. Aí ele virou e falou assim, professor, eu abomino tudo aquilo que eu vivenciei lá dentro. Tudo. Então, qualquer tipo de trejeito, qualquer tipo de fala que me remeta a isso, eu tento deixar somente ao restrito quando eu vou pro galpão. Aqui, eu não sou aquela pessoa. Aqui, eu quero esquecer tudo aquilo que eu tô pagando e que eu não traga de volta aquelas circunstâncias que, de fato, trariam para mim uma relembrança ou um estigma
do que o egresso sofre por ter cumprido uma pena. Obviamente, ele falou de uma forma mais informal, né? Mas a ideia como um todo foi essa, sobre essa ideia de que aqueles costumes que ele vivenciou lá dentro, ele não traga para fora. Então, tem várias coisas, várias terminologias que são utilizadas lá dentro e a pessoa precisa, de fato, trazer aqui agora uma nova realidade para o mundo entre pessoas que não vivenciaram isso. Então, se eu chegar aqui na sala e falar aqui, me digam vocês, antes de eu compartilhar a tela, me digam vocês, turma, o que é o boi? Vocês sabem o que é o boi? Tem a ver com a nossa matéria de história do primeiro semestre? Ah, a Bruna também foi minha aluna. Quem vai lembrar, Bruna? Ah, Bruna Então eu vou deixar outra pessoa responder. Mas se ninguém responder, tu pode responder, Bruno. Pode falar do que é o boi. Eu acho que eu vou falar o que eu lembro. Era sobre a história do corno? Não. Era? Tinha do corno também, não tinha? Tem. Ixi, Maria, eu tava gravando, agora eu vou ter que explicar para quem tá assistindo. Boi, corno, é um monte de animal que a gente teve no Beira. Foi, a teoria do corno, lá no direito hammurabiano, chega suei aqui, misericórdia, tá gravando e falando que eu tô ensinando um negócio do corno. Não, a teoria do corno é lá do direito hammurabiano sobre o perdão judicial no caso de adultério. Olha o Léo rindo aqui, o Léo só ri, né? Não, o boi, gente, é um jargão utilizado dentro do presídio para onde as pessoas vão lá e fazem as necessidades, né? Então é um buraco que a galera vai lá e faz a necessidade, né, ali. Então, todas as necessidades fisiológicas. E aí, quando o preso novo chega, ele vai lá e dorme no boi. Então, o camarada fica lá dormindo perto da privada. Aí, outro termo, por exemplo, a jega. Então, o que é a jega? A jega é o colchãozinho que eles compram para poder... E compram, viu? Que não é garantido. Que compra lá dentro para ele conseguir não dormir no chão. Então, são algumas terminologias que a gente consegue verificar que as pessoas que passaram pelo sistema, elas trazem. O pessoal tá rindo, né? Vocês são bestas. Quem foi, só explicando para quem está gravando, os alunos de história têm ali uma bagagem um pouco diferenciada. Repete para mim, professor, o que era o boi aí? O boi é onde o povo vai lá e faz as necessidades fisiológicas dentro da cela. Então, dependendo do estado, a cela é um cubículo, e aí em vários estados são assim, em vez de ter uma privadinha bonitinha, tem uma fossa. Então tem um buraco onde o povo vai lá e faz as necessidades, mija, faz cocô, essas coisas. E aí, quando ela é muito cheia e a pessoa chega, normalmente eles vão lá e botam o camarada para ficar no boi. O que é ficar no boi? Ele fica lá em cima daquele buraco nos primeiros dias, porque ele não comprou o local dele de dormir, por exemplo. Então, ou então não conseguiu ali negociar com os presos um canto para ele dormir. Então, ou ele fica em pé, ele cochila em pé, dorme em pé ali, ou ele dorme ali nas proximidades do boi. Então, basicamente, assim, não são todos os estados, obviamente, é uma conduta que ela é compreendida como desumana, obviamente, mas existem alguns estados que ainda têm essa ideia do boi, né? E o camarada vai lá e dorme no boi nos primeiros dias quando ele chega. Beleza? É a valinha onde ele vai lá, caga e mija, beleza? Tranquilos? Tomara que vocês nunca vejam o boi. Turma, então, passada essa ideia o porquê que eu falei disso, né? Só lembrando que é essa questão de ressocializado. O camarada que vivenciou isso, ele saia dali também sabendo lidar com a sociedade como um todo, né? E aí um ponto que é interessante, não é algo aplicado de forma majoritária, mas como vocês estão em formação, é sobre a justiça restaurativa. E a justiça restaurativa, turma, ela precisa de fato ali de uma atenção, porque muito provavelmente, vocês vão falar bastante disso no futuro. Talvez seja até matéria de TCC. Para quem sabe, eu já comentei em alguns momentos, para quem não me conhece ainda, que eu estava cursando doutorado na Argentina, e foi lá a primeira vez que eu tive contato com esse negócio de justiça restaurativa. É um instituto muito evoluído, onde a vítima participa da restauração do criminoso. Então, a vítima, olha que interessante, a vítima, ela atua diretamente para que aquela pessoa que praticou o crime evolua, que ele melhore. Então, é uma medida onde eu viso trazer algo mais humano para a aplicação da pena e que tanto o criminoso quanto a vítima tenha ali participação. Lá na Argentina,
a justiça restaurativa ela é muito utilizada por atos infracionais praticados com menores. Então, assim, na época, era mais em voga para quando um menor cometesse algum ilícito, que eu tivesse ali participação da vítima para que essa pessoa também se regenerasse. Então, é um instituto, obviamente, que traz diversos problemas, claro, mas traz ali algo muito grande, no sentido de que a vítima participar na ressocialização, nessa reparação do dano com o criminoso é algo muito evoluído, é muito surreal mesmo. E, de fato, isso acontece, isso existe. Nós temos isso no Brasil? Pasmem, nós temos isso no Brasil. Claro, não é aplicado a todos os tipos de crime, não é. Mas nós temos aqui, por exemplo, nos crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, a Lei 9.099, essa daqui vocês vão estudar durante a graduação toda. Lei 9.099 vai falar da Lei do Juizado Especial. Então, são crimes de menor potencial ofensivo. E ali, a vítima e o agressor podem fazer um acordo, uma chamada composição civil da reparação dos danos. E o que diabo é isso, professor? É a vítima e o agressor tratarem ele, olha, não, então você vai me pagar tanto, você vai pagar tanto, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Pode ser, inclusive, ser acordado entre eles prestação de serviço comunitário. Então, fazer uma composição daqueles danos para que eu tenha uma reparação. Então, dá um exemplo, professor. Você está falando disso aí, mas está muito, muito viajado. Dá um exemplo. Vamos falar de crimes que vão para o juizado especial. Por exemplo, calúnia, difamação e injúria. Caluniar. É só, se tiver dúvida sobre esses 3 crimes, é só lembrar assim, ó, calúnia. Vamos lá. A Samanta roubou pão na casa do João. Eu estou falando que a Samanta roubou pão na casa do João. Eu estou imputando a Samanta uma conduta que é tida como crime e que eu sei que ela não cometeu. Professor, então desde pequeno a gente ensina o povo a fazer calúnia? Exatamente. Então, imputar falsamente uma conduta que é compreendida como crime é chamado de calúnia. Agora, se eu vou lá e falo o seguinte, o Joaquim vende o corpo dele para pagar a conta na padaria do Manuel. Então, eu estou falando que o Joaquim está exercendo atos ali de prostituição para pagar a padaria. Professor, mas aí não é calúnia porque prostituição é crime? Não. Prostituição não é crime, galera, mas é algo que ofende a honra da pessoa. Vai lá e fala que a pessoa faz atos de prostituição, obviamente isso aí ofende a honra do indivíduo. Então, difamar é difamar a honra da pessoa por atos que socialmente atraem essa mácula. Né? Então, falar com que a pessoa cometa atos, ela pratique atos difamatórios que ofendam a sua honra e não são crimes. Porque se fosse crime, era calúnia. E injúria? Injúria é o quê? O injúria é o xingar. Ele vai lá e xinga a pessoa, é o xingamento, é a troca mesmo de xingamento. Então, a injúria ela já tem um âmago mais interno. Por exemplo, você vai lá e fala assim, pessoal, você é meio narigudo, né? Você é narigudão. Eu vou falar assim, realmente, de fato, não tem muito o que falar sobre isso, né? Sou narigudão. Mas, às vezes, a pessoa se sente ofendido com isso, com esse adjetivo pejorativo, e aí ela se sente ofendida. E aí você vai lá, então, está incorrendo na hipótese da injúria. Então, a injúria é uma ofensa destinada à pessoa. E a injúria ela vai atingir o âmago subjetivo, enquanto calúnia e difamação é uma ideia geral. Qualquer pessoa, dentro dessa circunstância, entende que aquilo ali macula a honra, né? Ela traz ali um prejuízo para a honra. Então, veja, os crimes contra a honra, eles acabam sendo processados dentro do juizado especial, se não exceder ali uma determinada quantidade de anos, mas fiquem tranquilos, vocês vão estudar isso em penal 3. Então, ele se procede mediante queixa-crime, que é uma ação penal privada, e aí vai para o juizado especial. Chegou lá no juizado especial, a primeira coisa que o juiz vai tentar fazer é o quê? Uma composição. Verificar se as partes não querem ali, de fato, fazer um acordo, uma composição, uma reparação. Poxa, Samanta foi lá e me xingou, eu fiquei meio chateada. Aí eu fui lá e fiz uma queixa-crime contra ela. Só que eu não quero que ela tenha ali um processo penal, eu não quero que ela seja presa, de fato. Eu quero que ela responda. Então eu consigo fazer uma composição que a gente chegue no meu termo. Não, Samanta, então você vai pagar tanto, e aí eu vou esquecer isso. Ou então quando eu tenho ali uma lesão corporal de natureza leve, né, uma lesão corporal CAPT, então também é possível fazer uma composição, né, colocar uma punição, uma composição civil, para que aquele camarada não mais faça aquilo, mas que de fato não seja necessário uma questão
da própria punição que o direito penal prevê. Então, existe sim essa possibilidade de uma reparação civil. E aí, essa ideia de restaurar aquele camarada e tu participar dentro dessas ideias, tá bom? Então, são os efeitos. E o direito penal, como todo, fala dos efeitos civis da sentença penal condenatória, que é quando eu vou falar sobre condenar um camarada a pagamento de alguma coisa, ou dar uma resposta que não seja propriamente a prisão. E aí, eu quero que vocês lembrem do caso do Thor Batista. O Thor Batista, o que ele fez? Ele foi lá e atropelou o cara. Foi um homicídio doloso, culposo, se tinha política no meio, não vem ao caso. No caso, ele foi condenado a um homicídio culposo. E aí, como uma vida foi perdida, nesse caso, ele foi lá e pagou por esse valor dessa vida. E ele trouxe uma indenização, né, pelo crime que ele causou. Então, são os efeitos civis da sentença penal. Turma, até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Não, professor. Show. Então, vamos aos princípios. Vamos aos princípios da pena. Vou colocar aqui só separado. Quais são os princípios que a gente vai falar? Primeira coisa, princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Beleza, já falamos isso na aula passada quando a gente estudou sobre tipicidade. E também não há pena sem prévia previsão legal. Então, não há pena sem prévia previsão legal. Então, nós temos aqui, ó, tanto a ideia da legalidade estrita ou reserva legal, somente a lei pode apresentar penas, nula poena sine lege, não há pena sem a lei, como o princípio da anterioridade, que a gente falou lá atrás. Não pode ter uma punição, não posso ter uma condenação, não posso ter um fato tido como típico, como crime, sem previsão legal. Então, eu preciso que tenha uma conduta compreendida como crime para que eu possa, de fato, entendê-la como crime. E eu preciso que essa conduta tenha também uma previsão de uma pena. Por isso que o Código Penal sempre vai trazer a conduta e a pena. Então, anterioridade, prevendo a questão da conduta, reserva legal ou legalidade estrita, falando sobre a necessidade que a lei traga essa previsão das penas. Show? Segundo princípio. Princípio da personalidade ou intransmissibilidade. É o que a gente falava lá atrás no direito hebraico sobre a individualização da pena. A pena não pode transmitir para terceiros. Então, aquele que comete o crime deverá responder pelo crime cometido. Então, não posso imputar a terceiro. Quem vai pagar a pena sou eu. Então, princípio da personalidade. A individualidade, que aí ela evolui também no direito hebraico, e nós trouxemos essa percepção para o direito moderno, é que a individualização da pena, que a gente ouve muito sobre isso, a individualização da pena é o seguinte: Alexandre, se um dia você passar pelo direito penal, eu quero ponderar que o Alexandre é um cara trabalhador, o Alexandre é um pai de família que naquele determinado momento teve um desvio de conduta, que é um camarada que não é voltado para a prática criminosa, que é um camarada que contribui com a sociedade, e que durante a empreitada do crime dele, que não foi um crime grave, ele praticou esse crime, mas ele tentou minimizar os efeitos danosos. Então, a individualização da pena é fazer com que eu não somente analise o fato criminoso, mas todas as circunstâncias inerentes ao fato e ao agente. Beleza? Princípio da individualização da pena. Vou compartilhar aqui de novo. Então, analisar todas as circunstâncias inerentes ao indivíduo. Professor, o juiz não pode pegar os três, por exemplo, estava o Léo, o Alexandre e a Bia, estavam lá. Os três cometendo crime. Eu não posso pegar e botar uma pena para os três logo de cara? Não, não posso, porque cada um deles tem a sua individualidade. Cada um deles tem as suas circunstâncias. É o que nós vamos falar sobre dosimetria da pena. Professor, dá um spoiler para a gente. Vou lá, ó, artigo 59. Ele já vai trazer sobre a ideia inicial de como eu vou contar essa pena. Então, dali você já consegue olhar as 8 circunstâncias judiciais que eu vou verificar sobre, vou colocar artigo 59 do CP, do Código Penal. As 8 circunstâncias que eu vou analisar qual é a base da pena que eu vou utilizar por cada camarada que estiver lá, cada circunstância que o camarada preencher. Show? Próxima. Proporcionalidade. Gente, proporcionalidade, obviamente, é um princípio basilar, constitucional, previsto em todas as previsões processuais possíveis, que é a ideia de trazer ali a proporção. A proporção, gente, é a métrica, é a razoabilidade de que a pena ela não seja
absurdamente excessiva e ela também não seja ínfima a ponto de também não trazer uma resposta social. Então, o magistrado, obviamente, ele vai utilizar as bases que o nosso código traz para a aplicação da pena, mas ele tem que trazer ali também essa proporcionalidade no sentido de resposta social. Nem ser tão baixo e nem ser tão alto, tá bom? Então, é proibição da deficiência e a proibição do excesso. Inevitabilidade ou inderrogabilidade da pena. Veja, se o sujeito comete um crime, ele tem que ser punido por aquele crime. E aí, então, ele obrigatoriamente vai acabar sendo sujeito ao cumprimento da pena. A ideia da inevitabilidade. Então, eu tenho um processo, ele chegou a uma condenação, não tem papo. Ele vai ter que responder a pena. Agora, existem exceções. E uma delas é que nós vamos falar sobre o caso de perdão judicial. Então, o perdão judicial, ele traz para a gente aqui uma hipótese onde eu vou deixar de aplicar uma pena. Fala um exemplo aí, professor, onde eu vou deixar de aplicar a pena. Vou dar 2 casos. Gente, se eu estiver dirigindo um carro e eu vou lá e encontro o meu desafeto, jogo o carro em cima do camarada e mato ele, eu não cometi o crime de homicídio? Resposta, sim. Doloso ou culposo? Doloso, queria jogar o carro em cima daquele lazarento. Queria matar ele, matei, show. Consubstanciei meu ódio ali. Agora, Cristiana Torloni, acho que foi ela que fez isso, não me recordo, peço perdão, estava dando ré quando foi lá e sentiu só um negócio no carro. Quando foi olhar, era a criança, o filho dela, e ela não se atentou e ela estava atrás do carro e ela atropelou a criança e matou o filho. Cometeu um homicídio? Cometeu um homicídio. Doloso? Não tinha a intenção. Culposo? Ela deixou de ter cuidado, ela ali não se precaveu dos elementos necessários? Sim, então ela de fato foi imprudente porque não viu, agiu com certa negligência porque a criança não estava dentro de casa, então não deixou a criança lá no cercadinho. Ela cometeu um homicídio, modalidade culposa. Agora a pergunta, será que o Estado tem interesse de prender uma mãe que por descuido deu ré e matou a própria cria? Será que o Estado de fato vai entender como isso ser necessário? Será que socialmente existe a necessidade de dar uma resposta para ela? Será que o fato dela já ter perdido a criança por ato dela, que foi culposo, já não é grave o suficiente para a própria mãe? Nesse caso, então, nós temos a possibilidade de não aplicar a pena, porque o que aconteceu com ela já foi tão grave que não tem por que aplicar mais direito penal, não tem por que de punir, porque tudo que pudesse punir o fato dela ter matado a própria criança é muito maior do que qualquer tipo de pena. Então, o Estado não tem interesse de punir. Então, aí nós temos a hipótese do perdão judicial, beleza? Em que pese haver um crime, em que pese a conduta ser típica, processada e condenada, nesse caso, não tem interesse na punição. Deixa eu ver aqui. Entendeu? Massa. Fera, massa. Professor, Diga. deixa eu te falar, e sobre aquele caso que aconteceu que os 3 filhos de uma mãe foram carbonizados em casa, aí pode colocar que foi imprudência dela, porque, segundo dizem, né, que ela saiu para um bar e deixou as crianças sozinhas em casa. Ela teria o perdão da justiça? É porque esse caso aí dela ter ido para um boteco, talvez tenha a questão do... Tem um tipo específico sobre o abandono de incapaz. Então, muito provavelmente, esse caso eu não conheço o caso, mas ele deve ter ganhado uma visibilidade muito grande. E aí, o que acontece? Dentro das previsões de abandono, a gente tem ali quando resulta a morte. Então, veja, ela não matou, igual o caso da Cristiane Torloni. Eu acho que é a Cristiane Torloni. Se não for, eu peço desculpa para vocês. Mas vamos chamar de Cris, então. Da Cris, que atropelou sem a intenção. Ela praticou o ato de dirigir, dar ré, matou. Ela produziu o ato. No caso, quando a mãe sai para um boteco e deixa as crianças lá e elas morrem carbonizadas, o que nós temos o tipo penal do abandono de incapaz, que é quando você abandona uma pessoa, deixa uma pessoa que está sob seu cuidado, sob sua vigia, desguarnecida, desprotegida. E aí o abandono de incapaz
vai trazer para a gente consequência. A gente fala de crimes pré-ter dolosos. O que é crime pré-ter doloso? Quando eu tenho dolo na intenção, então a mulher saiu e foi para um boteco, ela tinha intenção de fazer isso, beleza, foi lá e foi. Só que no resultado, ela não queria que de fato aquele resultado acontecesse, então foi uma modalidade culposa no resultado. Então são crimes pré-ter dolosos. Então é o danou-se, né? O dolo eventual é o dane-se, nesse caso é o danou-se. Então o abandono de incapaz, ele vai trazer para a gente ali o resultado morte. Então é o artigo 133, quase não sai, 133. Dicção tá horrorosa hoje. Nós vamos ter o parágrafo 2º, se não me falha a memória, quem puder depois dar só uma olhadinha no Código Penal, mas tenho quase certeza que é o 133, parágrafo 2º. E aí nós temos, então, o abandono de incapaz com o resultado morte. Agora a pena eu tenho certeza, de 4 a 12 anos. Beleza? Então não vai responder pelo homicídio, mas pelo abandono com o resultado morte. Karine, tinha levantado a mão, Karine tá por aí ainda? Diga, Karine. Não? Professor, não foi eu, não. Foi não? Perdão, pensei que tinha sido tu. Desculpa. Léo, ficou claro? Professor, Oi. uma dúvida. Tipo assim, uma pessoa, ela for obrigada a cometer um homicídio, ela vai responder por quê? Tipo assim, ela não quis matar, ela foi obrigada a cometer aquele crime. Tá, então eu coloco uma arma na sua cabeça, te dou uma faca e falo pra você dar uma facada na garganta de alguém. Esse exemplo? É, Seria esse exemplo, Karina? Beleza. Nesse caso, nós temos as excludentes de ilicitude. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar o seguinte: eu tinha como reagir nesse caso? Havia ali alguma circunstância que impedisse a minha possibilidade de reação? Porque o que nós vamos olhar ali dentro das ideias de excludentes de ilicitude? A excludente de ilicitude, você tem estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Nesse caso, quando tem uma coação irresistível, né, ela nem vai ser aplicada, na verdade, como a própria ideia de excludente de ilicitude, porque nesse caso ele vai falar sobre o artigo 22, que ele vai falar somente a punição do autor da coação. Então vamos trabalhar da ideia da coação resistível ao invés de falar de excludente de ilicitude, que seria uma matéria um pouco mais na frente. A gente pode trabalhar depois, quando a gente vai falando de dosimetria e teses jurídicas. Mas vamos pensar então sobre coação irresistível. O próprio artigo 22, Karina, vai falar que se uma pessoa estiver coagindo a outra, compelindo a outra, para que faça algo, quem vai ser punido, responsabilizado, vai ser o camarada que estava coagindo. Entendeu? entendi. Karina, eu vou pegar seu gancho para te dar um exemplo aqui bem interessante. Já ouviu falar de estupro virtual? Não, Alguém aqui da sala já ouviu falar de estupro virtual? Também não, professor. Gente, olha que modalidade surreal. E, Karina, vai de encontro ao que tu tá falando. Eu vou lá, pego, sequestro a mãe, o pai da pessoa, aponto uma arma para ela e ligo. Falo, ó, você vai ligar a webcam e tu vai fazer isso, praticar atos libidinosos, senão eu vou matar a sua mãe. Online. Então, o estupro virtual é uma projeção nova, mas que vai, mediante uma violência, romper o consentimento da parte contrária a praticar atos libidinosos que vão ser transmitidos. Então, existe ali uma violência, existe ali uma finalidade, existe uma prática libidinosa envolvida, e aí existe essa condição de estupro virtual, coisa muito diversa, totalmente distinta, que inevitavelmente ele pode acabar sendo aplicada, pode acabar sendo construída dentro do ordenamento jurídico como um fato típico. Né? Então, seria essa possibilidade de coação ali, né? Coagir na pessoa. Ou então, Karina, pensa assim, obrigar, claro, são exemplos horrorosos, né? Obrigar uma pessoa a praticar cópula com um parente, entendeu? Então, você vai lá e, por meio de uma ameaça, obriga os dois a praticarem cópula entre irmãos, por exemplo. Beleza? Show? Show não, né? Porque o assunto é horroroso, né? Mas assim, entendeu? Entendeu, Karine? entendi. Obrigada. De nada. Show não dá, né, professor? Não dá nem se eu quisesse. Isso aí é horroroso. Não tem como. Bem, e aqui eu faço uma adequação só para vocês terem a título de curiosidade. Então, são os tipos da ação penal
né, que nós temos ações penais públicas condicionadas e ações penais públicas incondicionadas. Vão ser assuntos que vocês vão estudar em processo penal. Então, eu só adiantei aqui sobre essa ideia de que o Ministério Público deve apresentar uma ação quando a ação for penal pública incondicionada e tiver todos os elementos, e a condicionada à representação. Então, por exemplo, crime de ameaça, você precisa pegar e representar para que, de fato, ali tenha uma ação pública. Então, você vai na delegacia, representa contra o autor do crime, e aí o Estado pode proceder com uma ação. E a ação penal pública incondicionada independe da vontade da vítima. Então, o camarada foi lá, cometeu o crime de roubo. Ainda que a vítima não queira aquela ação, o Estado tem que proceder com ela. E já a ação penal privada, não. Aí é a vítima que vai entrar com a ação, a própria vítima contrata um advogado, e aí ela vai apresentar um instrumento chamado de queixa-crime, tá? Mas isso aqui vocês vão estudar em processo penal. Eu só coloquei como extra para vocês, porque a turma é ferinha do baile. Dignidade da pessoa humana. Bem, obviamente, gente, que o princípio da dignidade da pessoa humana parece assim meio aberto, né? Uma coisa muito abstrata. Mas a dignidade, apesar de trazer assim como um todo, ela vai falar sobre a impossibilidade de tortura, de forçar alguém a trabalhar, a questão de uma prisão perpétua, ou do banimento, que lá atrás a gente chamava de ostracismo. Então, são as ideias a que a pena, ela de fato não trate ali com uma ideia de ser um mal absurdo sem qualquer tipo de limite, né? Então, a própria ideia da aplicação da pena, ela tem que trazer o mínimo de dignidade para aquelas pessoas. As pessoas ainda são pessoas, né? E aí, por isso que nós temos essas balizas, né? São os limites na hora da aplicação da pena com base na dignidade da pessoa humana. E aí é muito curioso, sabe por quê? Alguns aqui já assistiram. Márcia, já assistiu Carandiru? Carandiru? O que é Carandiru? Que é um filme brasileiro que vai falar do massacre do Carandiru. E, assim, aquele filme, ele traz pra gente um sentimento de indignação, né? Então, acaba mostrando, assim, os excessos, né, que ficou conhecido no Brasil como o massacre de Carandiru. É muito pesado, muito violento, mas... E sabe o que é curioso? É que, naquele caso, você viu os presos como humanos. Então, até tu que falaste ali atrás que o povo não tem pena da gente, que o criminoso não tem pena de ninguém, a gente acaba se sentindo assim, comovido. Então, a gente trata uma empatia. A gente não quer que o preso, que também está lá dentro, ainda que tenha ali todo tipo de preso, você tem uma empatia quando você assiste esse filme. Justamente porque ele traz, Márcia, o nosso princípio do que é certo e que é errado. Né? Então, isso que é muito interessante. Como esse filme consegue despertar na gente essa sensação de certo e errado, ainda que aquelas pessoas sejam presas. Então, não é passar a mão na cabeça de bandido, não, de forma alguma. É verificar que ali existem seres humanos. Então, a dignidade da pessoa humana, ela vai trazer algumas medidas de limite. Claro, agora nós temos uma circunstância muito real. Covid e presos que já tinham condições de saúde debilitada, são idosos. Então, não quer dizer que todo preso que é idoso tinha que estar solto. Claro que não, gente, óbvio que não. Mas eu não acho justo e razoável, e eu tenho um caso, inclusive, desse no escritório, que o camarada tem 70 anos, ele já tinha problemas pulmonares, e mesmo assim, né, a justiça deixou ele lá. Então, assim, eu acho muito desproporcional você deixar o Zezinho da Silva preso, enquanto você tira ali os camaradas que são os políticos, né, que saíram. Então, nós tivemos vários políticos aí que saíram durante a pandemia do Covid, enquanto o Joaquim, o Zezinho, o Chiquinho ficou preso. Então, cadê a medida de fato de justiça, a empatia, a garantia da dignidade da pessoa humana? É muito complicado, porque traz para a gente justamente essa ideia de a prisão tem que existir, mas ela não pode ser num excesso igual o Carandiru, e ela não pode ser também tão absurda a ponto daquilo ali ser difícil de enxergar. A sociedade tem que olhar para o presídio e conseguir enxergar. Se ela não consegue olhar, nem enxergar o presídio, então alguma coisa está muito errada. Então o Carandiru mostra isso, essa ideia do Covid também apresenta isso. E aí por isso que a gente fala da ideia da dignidade da pessoa humana. E falou de dignidade da pessoa humana, inevitavelmente você tem que lembrar do efeito cliquet. Efeito cliquete, professor. O que é isso? Se eu reconheço direitos humanos no ordenamento jurídico, se eu vou lá e amplio os direitos humanos, eu não posso voltar atrás. Então, por exemplo, a Resolução 175 de 2013
fala da união homoafetiva como direito humano, da dignidade da pessoa humana. Então, eu não posso voltar atrás e, eventualmente, falar que aquilo ali não é mais um direito. Professor, esse aí é muito polêmico. Vamos para uma coisa mais abstrata. Vamos. Direito à felicidade, que era uma proposta do governador Cristóvão, governador, na época, não lembro, acho que foi senador que ele propôs isso. Enfim, não lembro. Mas foi uma proposta do Cristóvão e ele falava justamente sobre a garantia fundamental à felicidade. Tudo bem, ainda que depois eu ampliasse as dignidades e garantias de direitos fundamentais, eu não posso voltar atrás. Então, uma vez que eu concedo isso daí, eu não tenho como voltar atrás. Esse processo ele também trazia uma subjetividade muito grande, né? E aí, então, acabou ficando uma problemática sobre o aceite e a votação dela. Tranquilo? Então, efeito cliquê. Se eu reconheço direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, eu não posso voltar atrás. Até rima, né? Direitos e garantias fundamentais, não posso voltar atrás. Por último, né, o chamado vedação do bis in idem. Ele também é chamado de ne bis in idem. Que diacho é isso, professor? Ouço direto. Bis in idem quer dizer que uma pessoa foi processada por um fato e foi condenada 2 vezes pelo mesmo fato. Então, 2 vezes condenado pelo mesmo fato é o chamado bis in idem, responder 2 vezes pela mesma coisa. Então, isso é o bis in idem. Agora, não ofende o bis in idem, condenado 2 vezes pelo mesmo fato. Se o camarada foi condenado, vamos lá, um policial, infelizmente, sempre sou um defensor, né, da atividade como um todo, porque são pessoas que estão trabalhando ali na linha de frente, mas abomino qualquer tipo de excesso. Mas pense o seguinte, o policial vai lá e mata um civil. Por quê? Porque ele estava tomando uma cachaçinha, deu uma de muito crazy e matou. Então, um caso recente que teve em um estado do Brasil, não vou falar qual, enfim, mas vocês aqui do DF sabem exatamente ou não que aconteceu algo semelhante, ou aqui ou nas proximidades. Aí fica de acordo com a curiosidade de vocês. Então, o policial foi lá e matou um civil, porque o policial estava bebendo ali a dele num local X e tal, e foi lá e matou. Penalmente falando, ele vai responder pelo crime de homicídio. Show. Vai responder. Administrativamente, esse cara vai responder? Vai. Porque esse cara, inevitavelmente, ele tem que ser exonerado da polícia. Ele matou uma pessoa e ele é um policial e ele matou do nada. Do nada. Então, administrativamente, você tem um processo administrativo contra ele. E nós ainda podemos ter uma repercussão civil. Porque esse cara que morreu deixou 3 filhos. E ele mantinha essa família. Então, eu posso ter uma condenação penal de homicídio? Posso. Posso ter uma condenação administrativa pela exoneração? Posso. Posso ainda ter uma condenação para que ele pague uma indenização para a família? Posso. Isso ofende o bis in idem? Não. Porque ele só não pode ser condenado 2 vezes na mesma seara, na mesma esfera. Ele vai ser condenado no direito penal, vai responder ali pelo crime de homicídio, mas ele não pode responder 2 vezes pelo mesmo fato. Ficou claro isso, turma? Ficou claro? Sim, professor. Dale. Turma, alguma dúvida? A aula de hoje foi rápida, né? Alguma dúvida? Professor, Oi, diga. eu tenho uma coisinha para falar, mas é de um assunto um pouquinho mais antigo, que você já passou já isso nessa própria aula mesmo. Não tem problema não, a gente volta lá. É sobre o feminicídio e o homicídio, no caso, entre os dois, né? Quando eu estudei em outra faculdade, um professor ele virou e falou que o feminicídio ele gera uma pena menor do que o próprio homicídio. Por que isso? Eu respeito o colega, obviamente, provavelmente a opinião do colega, mas eu devo discordar necessariamente da afirmação dele, mas eu não vou discordar pelo eu acho. Eu vou discordar pelo teor da informação que foi passada. Talvez, Bia, ele até trouxe ali alguma coisa que acabou passando despercebido e soou como se fosse desse jeito. Então, eu vou fazer melhor. Eu vou te mostrar na lei, que aí não tem papo. Eu vou te mostrar na lei, eu vou compartilhar a tela. E aí, em total respeito ao colega, obviamente, às vezes trouxe alguma informação, ele falou muito baixo, passou despercebido, mas vamos discordar juntos olhando a lei. Então, vamos aqui, deixa eu abrir aqui uma guia, abrir aqui o Código Penal e colocar aqui artigo 121. Pronto. Tá aqui. Compartilhar com vocês. Ah, peraí. Opa. Foi, não foi. Vou colocar aqui de novo. Compartilhar. Pronto.
Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela da lei? Sim. Tá todo mundo vendo aqui? Homicídio simples? Sim. Show. Então vamos lá. Homicídio simples. Isso aqui é o caput. Matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. Bom, então isso aqui é um homicídio simples. Aí olha só o feminicídio. O feminicídio, ele não traz pena. Aqui, ele vai explicar primeiro o que é o feminicídio e depois ele vai trazer a pena. Então, olha só. Ele não vai trazer igual, nesse caso aqui, ó, homicídio, matar alguém, pena. Ele vai trazer, ó, feminicídio. Aí ele vai explicar contra a mulher por condição do sexo feminino, contra a autoridade ou agente descrito tal, integrante do sistema prisional, tal, decorrência, ou contra cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo, até o terceiro grau, razão dessa condição. Pena, 12 a 30 anos. Então vamos analisar a lei e vamos ver se de fato essa informação faz sentido. Feminicídio, pena, 12 a 30. Homicídio, 6 a 20. Me parece que o colega pode ter, às vezes, acrescido alguma informação que passou batido, Bia, não? Porque, olha só, a lei vai dizer pra gente 6 a 20 é homicídio simples. Feminicídio, 12 a 30. Sim, eu entendi. Ele tinha dito também que, assim, pelo fato, tipo, vamos supor, né? O cara foi preso que matou outro homem. Tá. Ele ficou o tempo certo na cadeia. O cara foi preso porque matou uma mulher, pelo sexo feminino mesmo e tudo certinho. Ele ficou 2 anos na cadeia. Mais ou menos isso, entendeu? Tipo, fica menos tempo do que o que é pra ficar. Não. Então, novamente, eu reitero as vênias ao colega, né? Mas não, de jeito nenhum. E esse aí eu não tem como concordar. Porque o que acontece? O homicídio simples é diferente do homicídio qualificado. O homicídio simples foi aquele que a gente acabou de analisar a pena e estava lá assim, ó, 6 a 20 anos. Se ele matar uma pessoa, um homem matou um homem, teve motivo? Não teve motivo. Teve qualquer circunstância qualificadora? Não. Então ele vai responder ali com pena de 6 a 20 anos. Pegou ali 9 anos. Vamos utilizar a regra padrão. Vamos colocar lá 1/6. Aí você pega 9 e divide por 6. Aí tu vai ver quanto tempo para ele progredir no regime. O feminicídio, Bia, ele é qualificado. Então, quando a gente fala de qualificado, o cumprimento da pena é uma lapada. É o cumprimento da pena para que ele possa ter o regime de progressão. A gente tinha ali 2/5, 2/3, 40%, 50%. É uma lapada para ele poder ter a progressão de regime. Então, em nenhuma hipótese, se mostra razoável a afirmação de que o homicídio simples, o camarada vai ficar mais tempo preso do que o homicídio qualificado. Não faz sentido. Porque o homicídio qualificado, lembra, questão de hediondo. A progressão do regime dele é muito pior. Então, se ele matou uma mulher na condição de gênero, e aí nós temos a questão do feminicídio, a brincadeira dele já começa em 12 a 30. Se ele matar alguém sem qualquer outra qualificadora do tipo, simplesmente matou e, enfim, não tem outro motivo, não tem nada que tornasse aquele crime qualificado, 6 a 20. Então, é uma lógica matemática muito simples. Não tem como esse camarada aqui que pegou 12 anos, sair mais rápido do que o camarada que pegou 6. Não tem como, não faz sentido. Entendi, professor. Entendi. Peço colega, né? Peço desculpa ao colega para discordar assim, frontalmente, porque não dá. Uhum. Eu entendi, muito obrigada. Era só mesmo uma dúvida, porque eu ficava meio indignada com a situação dele ter falado isso, sabe? Então, pra mim não tem sentido uma coisa dessa, né? Mas era só isso mesmo, muito obrigada. E ótimo que tu perguntou isso, sabe por quê? Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas. Então, realmente, fico muito feliz que tu tenha pedido essa questão da pergunta sobre essa hipótese da progressão, para que qualquer pessoa que pense e assista essa aula, não tenha em mente a ideia de que o camarada vai ficar pouco tempo não, viu? É muito tempo quando estiver falando de homicídio qualificado. É muito tempo. Não é pouco tempo não, é muito tempo. Bom?
Bem, superado isso, turma, temos alguma dúvida? Alguma ponderação ou questionamento? Não? Então eu vou encerrar a gravação.